Bom dia, paz do Senhor a todos. Nessa manhã eu vou trazer uma reflexão de algumas palavras de Jesus, que tem alguns dias que tem me trazido à mente, tá? São versículos soltos que se encontram em Lucas 6. E aqui ele inicia no versículo 27, dizendo: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos e façam o bem para aqueles que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se você faz o bem somente para aqueles que te fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Aí ele coloca aqui no versículo 35. Façam ao contrário, amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Façam o bem porque ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. E aí, para finalizar os versículos que Deus tem falado comigo, ele coloca: não julguem os outros e Deus não julgará vocês, não condenem os outros e Deus não condenará vocês, perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Amém? E esses dias a gente ficou conversando, a Sol, eu e alguns irmãos, sobre alguns comportamentos que muitas vezes nós enxergamos em quem está no deserto. E aí, eu que já passei por isso, vou colocar também um pouco do que eu observo, né? De que eu fiz e de tudo mais. Quando nós passamos pela rejeição, pelo abandono e principalmente por sermos trocados, vamos colocar dessa forma, né? Inicialmente existe um sentimento de revolta, de injustiça, de nos sentirmos injustiçadas de uma maneira muito intensa. E por vezes nós nos colocamos de certa forma como: eu não merecia isso, e condenamos aquela pessoa que está com o nosso marido, com a nossa esposa. Eu vou colocar marido para facilitar, né? E aí a OM vira quase como se fosse o cão na terra, né? E no começo, obviamente, que eu me sentia assim também, que eu julgava as atitudes dela, né? E muitas vezes falava: eu jamais faria isso, etc. Como eu acredito que muitos aqui já fizeram. Porém, Deus foi muito misericordioso comigo. E desde o começo Deus falou muito ao meu coração sobre isso, sobre não julgar, sobre perdoar. E aí eu fiquei pensando e de certa forma me coloquei muito no lugar dela. E essa palavra vem falar sobre nós amarmos aos nossos inimigos, né? No meu caso, uma das pessoas que se envolveu com meu marido eu conhecia, não tinha amizade, mas conhecia, né? Já havia convivido. E eu sabia que não era a primeira pessoa casada que essa pessoa se envolveu. Então, de certa forma, o sentimento a vontade de desejar o mal ou de amaldiçoar essa pessoa era muito forte, né? Já que ela estava destruindo uma outra família pela segunda vez, né? Porém, como diz lá no Pai Nosso, né? Perdoa assim como eu perdoo vocês. E aí eu passei a pensar muito nisso. Não porque eu queria alguma coisa para ela inicialmente, mas porque eu queria para mim. E se eu quero ser perdoada, então eu preciso perdoar, né?
Se eu quero um bem para mim, eu preciso desejar esse bem para qualquer pessoa. E quando Deus fala, Jesus faz esse comparativo das pessoas que servem a Cristo, ele coloca as que servem a Cristo e do outro lado ele coloca as pessoas más. Então, Jesus faz um comparativo, uma oposição bem interessante. Quem me conhece são os cristãos, os que servem a Cristo. E quem não me conhece são as pessoas más, né? Ou quem não me serve são as pessoas más. E aí a primeira coisa, eu quero ser um servo de Cristo ou eu quero ser uma pessoa má? E aí a gente é conhecido pelas nossas obras. Não é o tanto que eu vou na igreja, não é o tanto que eu jejuo, não é o tanto que eu leio a Bíblia. É o tanto que a minha vida mostra aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Então, se eu quero ser conhecida como aquela que serve a Cristo, a primeira coisa que Deus nos chama é amar os nossos amigos, né? É amar ao próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos. E eu passei a fazer isso. Eu me lembro que as minhas orações, e de vez em quando eu ainda oro por ela, especificamente, por essa pessoa que passou muitos anos com meu marido, não eram orações para Deus tratar ou para Deus me justificar, não. Mas eu passei a tentar entender o que pode ter levado essa moça tão jovem, tão bonita, a escolher esse caminho, a se envolver com pessoas que tinham família. E aí eu fiquei pensando que talvez ela não tivesse nascido num lar estruturado, talvez ela não tivesse tido um pai presente, talvez a mãe dela também já tenha se envolvido dessa forma ou não conhecesse a verdade de Cristo. E aí, ao invés da gente se sentir injustiçado, a gente sente compaixão do outro. E eu me lembro que, e até hoje isso é muito forte em mim, o quanto eu oro e desejo de verdade que ela seja feliz. E seja feliz com um homem solteiro, com um homem que lhe trate bem, que nunca traia, que nunca manche a sua idoneidade ou qualquer coisa. E eu comecei a orar abençoando muito a vida dela. Então eu parava para pensar em quais talvez seriam as necessidades dela, financeiras, emocionais, familiares, de saúde, de relacionamento, e passei a abençoar a vida dela. E isso fez muita diferença no meu coração, porque eu tirei aquele sentimento ruim e passei de fato a olhar com compaixão, né? Porque eu falei, gente, Deus a ama tanto quanto Deus me ama. Tanto quanto Deus ama aquela pessoa que está presa, que de repente matou, traficou, fez tantas coisas erradas. Eu não sou melhor do que ninguém. E a gente não pode se colocar como se fôssemos melhores, né? Mas sim olhar para o outro sem julgamento. Se eu não quero ser julgada por Deus, eu não posso julgar ninguém, sabe? Muitas pessoas ficam presas ainda num deserto e não entendem por que já se passou tanto tempo e nada aconteceu e nada melhorou. Mas sabe, façam essa reflexão. Se hoje eu me encontrasse verdadeiramente com Jesus, como é que eu estaria na minha posição com relação a essa pessoa que de repente foi o motivo, porque ela não é a causa, mas foi algo que Deus, ou que fez com que o meu marido saísse de casa, entende? Então, tentar pensar nisso, sabe? Não atacar mais a pessoa, ataque o problema, né? A pessoa não é o problema, a OM não é o problema. E sim, Satanás que usou a vida dela, e sim as brechas que eu permiti que houvesse no meu casamento. Então regue isso de oração, para que essa pessoa encontre a verdade de Cristo, para que ela seja feliz com alguém que Deus prepare para a vida dela.
A gente precisa parar de, eu não vou fazer, eu jamais faria isso, eu nunca teria me envolvido com um homem casado. Beleza, realmente pode ser que eu não me envolvesse pela minha história de vida, porém eu não posso me colocar numa balança como se eu fosse melhor do que ela, né? Então, parar para fazer uma reflexão verdadeiramente de como têm sido os meus pensamentos sobre essa pessoa, como tem sido a minha oração por essa pessoa, né? E a partir de hoje, quem sabe orar por ela como você gostaria de que orassem por você, sabe? Se você fosse ela hoje, tenta colocar num papel, sabe? Como que eu gostaria que a pessoa orasse por mim? Eu não tô querendo dizer que vocês precisam ser melhores amigas de ninguém, mas, né, dessa pessoa que se envolveu com seu marido, mas como que eu gostaria, né, que fossem as orações da esposa por mim, caso eu fosse a OM? Como que eu gostaria de ser tratada espiritualmente? Porque a Bíblia nos fala, né, que assim como eu sou julgada, como eu julgo, eu serei julgada. Então, assim, de fazer essa reflexão e entender que Deus a ama tanto quanto a cada um de nós. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e tenham um excelente dia.